Informação sobre possível atacante que o Flamengo pode contratar. O Jardim já deixou claro que tem 2 jogadores por posição, não há desespero. O Pedro está recuperado, mas o Flamengo, o elenco está sob análise do Mister. Né? Eu conversei com o José Boto ontem, que ele falou que o elenco está sob análise do Mister. O Flamengo já está conversando com alguns jogadores para renovar, o caso do Bruno Henrique, já está sendo conversado com ele para renovar. A questão do Pulgar, o Flamengo vai avaliar com cuidado para não perder o jogador, mas falando com relação à contratação do futebol árabe, o que acontece? Foi confirmado para mim que a diretoria do Flamengo está monitorando o futebol árabe por contratações, e isso tem Claudinho, que é um dos nomes monitorados, e Marcos Leonardo, que agrada ao técnico Leonardo Jardim, tá? Como um possível substituto do Pedro no esquema que ele... Olha só, enquanto para o Felipe Luiz, o Felipe queria um jogador diferente, de mais pressão e tal, e embora o Pedro esteja fazendo isso com o Jardim, enquanto o Felipe queria um perfil diferente do Pedro, e o Caio Jorge é entendido que é um perfil diferente do Pedro, o Marcos Leonardo é um perfil mais próximo do Pedro. Já o Leonardo Jardim, ele prefere ter um substituto exato, parecido com o Pedro. Por isso o Marcos Leonardo entra como a prioridade, né, ou no caso, uma dessas opções que o Flamengo tem para contratar. E por que o Flamengo pode pensar em contratar o Marcos Leonardo agora, né, para o meio do ano ou o que for? O Flamengo está monitorando essa questão de zona de conflito, que tem a FIFA, ela aceita a rescisão de contrato em locais de conflito, tá? E o Marcos Leonardo atua, né, em um local que eles estão monitorando, queira ou não, né, tem tido alguns ataques no Catar, tem tido alguns ataques, em Dubai, Emirados Árabes. O mundo árabe está em zona de conflito, né? Então tudo é possível, tá? Então eles estão avaliando isso, se vai ou não ser dessa forma, mas o nome do Marcos Leonardo, como eu falei para vocês, com o Leonardo Jardim, ele entra na pauta. Ao contrário, tá, com o Felipe Luiz, que o Felipe preferia outros nomes, não é que tinha vetado o Marcos Leonardo, mas preferia outros nomes. Com o Leonardo Jardim, a gente pode ter o Marcos Leonardo chegando. Tá? É um nome que interessa, é um nome que está sendo também monitorado pelo Leonardo Jardim, ok? Então, o Flamengo avalia esses nomes do mundo árabe, quer dizer que vai conseguir? Que não é tão zona assim de conflito, não é assim uma coisa ou outra acontecendo ali. Caso tenha uma escalada, que a gente torce que não aconteça, mas tem uma escalada, pode ser que abra essa possibilidade. De qualquer forma, a gente sabe que o Al Hilal tem aí o interesse em negociar o Marcos Leonardo e o Flamengo pode acabar buscando a contratação dele na janela do meio do ano, tá certo? Mas agora a gente vai falar desse cidadão aqui, ó. Esse cidadão aqui que o Flamengo deu uma zoada pesada nele e pouca gente soube. Pouca gente soube que o Flamengo deu uma zoada pesada nele. Inclusive essa foto aqui é do Flamengo. Quase ninguém se ligou na zoada que o Flamengo deu no Barbosa, né, no Sem Dente. O Flamengo chamou o cara de Sorriso. Para quem não sabe, Sorriso é o apelido do Tião Macaré, o apelido do Tião Macaré, conhecido, né, Nojento, Tchan, fazia os Trapalhões, tudo mais, uns programas antigos, e ele não tinha um monte de dente, né, faltava um monte de dente, ele era desdentado. E aí, o apelido do Tião Macaré era Sorriso. O Flamengo brincou ontem com muitas coisas antigas, sorria, é tempo de sorrir, era uma música que a torcida cantava na arquibancada zoando os rivais tempos atrás, né? E o Flamengo, então, postou a imagem do cartão vermelho ali, naquele momento, o Flamengo provocando aí, ó, zagueiro Sorriso, chamou ele de zagueiro Sorriso. Aqui, tá aqui, ó, a postagem do Flamengo. A postagem do Flamengo zoando o Barbosa. Tem que zoar mesmo, o cara é cheio de marra, tem que zoar ele mesmo. Tá? Mas eu vou falar pra vocês, se tivesse que escolher aí um jogador do Botafogo para jogar no Flamengo, seria o Barbosa, tá? Eu acho bom zagueiro, é um cara que é raçudo, tá? Mas contra o Flamengo ele não se dá bem, né? Vocês concordam que seria uma boa? Nessa crise que tá lá no Botafogo, trazer o Danilo e o Barbosa, só os dois. Vence o Mengão em partida sem fair play no Engenhão e na Moda desde 1895, na Moda. E aí o Flamengo tinha postado isso aqui, ó, tá aqui, ó, no GE.
Olha aqui. Né? Leonardo Jardim acabou com aquela toqueira para trás. Acabou e também acabou com muita coisa também no elenco e ganhou moral. Os caras gostam de ser cobrados, meu amigo. Os caras gostam de ser cobrados. Ó, o zagueiro Sorriso Barbosa foi expulso por falta em P9 na última linha de defesa, ou seja, tinha que ser expulso, o último homem, zagueiro Sorriso, e aí o Flamengo botou, né, o cartãozinho vermelho, o Barbosa, né, sendo zoado, tá? Postagem do Flamengo, tá? E o Flamengo faz questão na postagem, aqui ó, postagem do Flamengo, com verificação e tudo, o Flamengo faz questão de deixar claro que está se dirigindo ao zagueiro Sorriso, é o Barbosa, ou seja, zagueiro desdentado, zagueiro sem dente, Flamengo tirando onda com o Barbosa, tá? Tem que tirar onda mesmo, tem que zoar, faz parte, futebol é isso, né? Então a gente teve aí também o juiz, né, o Daronco, relatando ofensas na súmula, tá? Ofensas de Barbosa. Olha só, na súmula, Daronco revelou o tom das ofensas proferidas por Barbosa tanto no campo quanto no intervalo da partida. O jogador se revoltou com a expulsão e discordou veementemente da decisão da arbitragem. Abre aspas. Após a expulsão, o atleta correu em minha direção e proferiu as seguintes palavras me ofendendo. Tu és um desastre, um cagão, não foi falta. Perfeita, então, a leitura labial do Gustavo Machado, confirmou tudo, tá? O mesmo teve que ser contido pelos seus companheiros. Informo ainda que no intervalo do jogo, o mesmo atleta Alexander Barbosa ficou esperando a equipe de arbitragem passar pela zona mista do estádio, partindo em nossa direção, sendo contido pelos seguranças do Botafogo e proferiu as seguintes palavras ofendendo a arbitragem. A la concha de tu madre, ou seja, a vagina da sua mãe. Cara, é como se fosse um xingamento no Brasil de filho daquilo, né? Vocês sabem, né? Também denunciou ofensas de Joel Carli e Léo Coelho, dirigentes do Botafogo, no intervalo do clássico com o Flamengo. Os cartolas também estavam revoltados com a expulsão de Barbosa na reta final da etapa inicial. No intervalo da partida, enquanto a equipe de arbitragem passava pela zona mista, o diretor do Botafogo, Joel Carli, partiu em direção da arbitragem e proferiu as seguintes palavras de forma ofensiva, nos ofendendo. O que tu marcou naquela falta? Só marca para um lado, ladrão. O mesmo teve que ser contido pelos seguranças do Botafogo. No mesmo momento, Léo Coelho, diretor do Botafogo, partiu para cima da equipe de arbitragem, gritando de forma ofensiva, nos ofendendo com as seguintes palavras. O que tu marcou naquela falta? Seu arrogante. O mesmo só não teve acesso físico com a equipe de arbitragem em virtude das grades de proteção da zona mista. Tá? No momento da expulsão de Barbosa, o Flamengo já vencia o Botafogo por 2-0 e o Flamengo ampliou o marcador na segunda etapa com o gol do Pedro. Com isso, o Botafogo não conseguiu deixar a zona de rebaixamento do Brasileirão. Então, meus amigos, o chororô tá intenso, né? O chororô tá intenso, tá? É surreal o chororô do Botafogo. Os caras não conseguem mais aguentar perder para o Flamengo.